Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Que o Senhor possa nesse dia nos dar a alegria de poder servir a Ele, a alegria de poder cultuar o nome do Senhor. Mesmo de casa, a gente possa cultuar o nome do nosso Deus através dos nossos louvores, através da meditação na palavra de Deus, e assim a gente possa descansar na certeza do cuidado desse Deus Todo-Poderoso. Esse culto, nós vamos dar continuidade a esse estudo que nós estamos tendo todos os domingos. Vamos falar um pouquinho mais sobre Tiago, a partir do capítulo 2. E eu gostaria de convidar cada um a se colocar diante do Senhor, entender nesse dia aquilo que o Senhor tem para nós, o que é a fé que o Senhor tem para as nossas vidas. Para isso eu gostaria de começar lendo na palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que vai nos dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário que para poder agradar o Senhor, nós tenhamos uma fé verdadeira. Não apenas a ideia de acreditar, não apenas a ideia de crer, mas ter fé, que vai um pouco mais além do que isso. Crer é você acreditar que algo existe. Ter fé é não apenas acreditar que aquilo existe, mas ainda assim confiar que ele pode cuidar de você, confiar que isso vai realmente fazer algo pela sua vida. Acreditar que o Deus Todo-Poderoso existe, isso é comum a muitas pessoas. Talvez 90% das pessoas que você conheça vão dizer que creem em Deus. A questão é, nós temos fé no Senhor? Crer é fácil, é simples. Agora, fé exige um pouco mais de nós. Mas ainda assim, nós precisamos entender que toda fé é algo que provém do Senhor nas nossas vidas. E que nós precisamos trabalhar dia após dia para que nós venhamos a crescer nessa fé diante do Senhor. Fé é um dom de Deus, como diz Gálatas. É um dom que provém do Senhor. Porém, ainda assim, é algo que nós precisamos trabalhar todos os dias. Não para que essa fé se esmoreça, mas pelo contrário, para que essa fé cresça e se fortaleça no Senhor. Hoje é dia de domingo, dia do Senhor, dia de nós louvarmos o Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você a louvar a Deus, a agradecer o Senhor e juntos nós possamos entregar um louvor que glorifique o nome do Senhor, que agrade os ouvidos de Deus. Eu quero pedir que o Senhor possa abençoar você e toda a sua família aí no seu lar. E esse dia seja um dia de bênçãos e muitas graças vindas do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos agora louvar a Deus nesse momento. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com todos vocês. Amém? Pai eterno e poderoso, nós queremos nos colocar diante de Ti. Nos colocar diante da Tua grandeza, diante da Tua beleza. Nos colocarmos diante de tudo aquilo que o Senhor criou. Assim como um espelho daquilo que é a grandeza do teu poder. Nós queremos nos colocar diante de ti, diante do teu trono de graça e de poder, pedindo que o Senhor nos conduza à tua verdade, nos conduza à tua palavra e que nesse dia nós possamos exaltar o nome do Senhor, glorificar a ti que é Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós nos colocamos em ti e nesse momento pedimos, faça-se a tua vontade. Guia-nos pelas tuas veredas. É no nome de Jesus que oramos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos? Hoje é dia do Senhor. Vamos adorar a Deus. Nós vamos agora louvar a Deus. Daqui a pouquinho a gente volta para poder dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Jesus amado Deus, Rei do
amor, quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Olha de novo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Olha de novo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Pra transmitir este amor que vem de ti. Pra transmitir este amor que vem de ti. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos, já entrando no nosso estudo bíblico, no nosso culto, na palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 19. Nós vamos falar sobre todo o capítulo 2, mas nós vamos ler apenas do versículo 14 ao 19, que vai dizer assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Pois bem, até os demônios creem e tremem. Vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos. Te louvamos porque tu tens sido fiel para conosco. Tua palavra, a tua graça tem sido conosco, e pedimos que no nome de Jesus a tua presença seja sobre as nossas vidas. Guia-nos, fortalece-nos e ensina-nos conforme a tua vontade, e que nessa tarde possamos aprender de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, nós estamos falando sobre Tiago nesses últimos estudos, e isso tem sido de grande proveito nesse momento em que estamos vivendo. Tiago fala de uma fé, não apenas no conceito de crer, mas principalmente no conceito de acreditar, sabendo e reconhecendo o agir de Deus. Como diz Hebreus capítulo 11, nós vamos ver a fé como algo que nós cremos e sabemos que algo futuro ainda virá sobre as nossas vidas. Não é apenas saber que algo existe, mas é sabendo que isso existe, ele faz ainda algo muito maior por nós. Fé é algo ainda muito mais profundo do que qualquer crença, do que qualquer acreditar em alguma coisa. Tiago vem falar pra gente sobre como viver diante das provações, no primeiro capítulo. Ele fala do que é realmente uma verdadeira religião. E agora ele vai falar que além da religião existe a fé. Muitos se confundem às vezes na ideia de que são quase a mesma coisa. Eu tenho uma religião, eu acredito nisso ou naquilo, eu tenho fé. Religião é algo, Tiago fala sobre isso no primeiro capítulo.
Agora no segundo, Tiago vai falar sobre fé. O que é ter fé e o que isso significa para quem é cristão. Tiago foi uma carta muito discutida por muitos estudiosos da Bíblia, em especial o capítulo 2. Muitos achavam que Tiago era um livro sem doutrina nenhuma. Diferente do apóstolo Paulo, Tiago fala não de uma forma tão teológica, mas de uma forma muito mais pastoral. Não fala de uma forma técnica, mas fala sim de uma forma muito mais pessoal. Tiago quer falar pessoalmente. E alguns teólogos chegaram a dizer que esse não era um livro para se estar na Bíblia. Quando houve a discussão se quais livros seriam o cânon do Novo Testamento, quais os livros que estavam sendo escritos eram dignos de fazer parte da palavra do Senhor, Tiago foi cogitado em ser deixado de fora, era para ser descartado. Isso foi refeito também durante a Reforma Protestante, em 1500 e pouco. Martinho Lutero, por exemplo, chegou a chamar a carta de Tiago de carta de palha. Segundo Lutero, Tiago não tinha nada para acrescentar na Bíblia. Mas pelo contrário, depois ele veio a reconhecer que era de grande valor e de grande crescimento para aqueles que o liam. O principal problema aqui é que parece que Tiago está tentando contradizer o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Já Tiago vai dizer o seguinte, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fala que tem de ter... vai falar que tem que ter fé sem obras, e o outro fala que tem obras, sem as obras não existe fé de verdade. Mas o que na verdade parece uma contradição é um complemento. O apóstolo Paulo fala de algo, Tiago está falando de outro. O apóstolo Paulo fala que não é necessário as obras para que nós sejamos salvos. Já Tiago vai dizer que as obras demonstram também a nossa fé. Não é porque nós não somos salvos pelo que fazemos, mas somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós, que nós não devamos fazer obra nenhuma. Pelo contrário, devemos sim, através dessas obras, glorificar o nome de Deus. Isso demonstra se realmente temos fé. Eu posso dizer que tenho fé e não fazer nada para Deus. Eu posso dizer que tenho fé e viver uma vida totalmente distante da presença do Senhor, mas eu creio, eu tenho fé. Isso não é o suficiente. As obras mostram quem nós somos diante de Deus. Não que você precise mostrar essas obras para alguém, para alguma pessoa, para demonstrar que você tem fé. Mas essas obras são diante de Deus aquilo que demonstram a nossa vida diante dele. Do que adianta eu dizer que eu creio na palavra do Senhor e eu creio que Deus disse que eu tenho que amar o meu próximo, se eu não amo? Do que adianta eu dizer que eu tenho que fugir da aparência do mal e me santificar, se eu viver isso totalmente, viver uma vida totalmente deturpada diante de Deus? Essa é a questão. Eu preciso ter fé, mas eu preciso viver essa fé que eu tenho. As obras são o viver a fé que nós temos. Isso não nos traz salvação. A questão é porque somos salvos, fazemos tudo isso. Não é porque fazemos tudo isso, é que somos salvos. Isso pode parecer um pouco difícil de entender, mas através desse texto a gente vai poder entender um pouquinho mais sobre o que é fé e o que é a salvação através dela. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 10 de Efésios capítulo 2, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. E é aqui que a gente vê que Tiago e Paulo não estão se contradizendo. Pelo contrário, estão caminhando juntos no mesmo ensinamento. Então que nesse capítulo de Tiago nós vamos encontrar o quão importante é que nós tenhamos em nossas vidas essa vida de obras, de atitudes. Não apenas de crer, não apenas de ter essa fé por dizer, não, eu creio. Mas se nós não vivermos, do que adianta eu ter crido se eu não vivi essa fé? Fé e obras, a gente vai entender uma questão importante aqui. No primeiro capítulo a gente viu que Tiago falou que nós nascemos da palavra. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como
que primícias das suas criaturas. Está no versículo 18, capítulo 1, que devemos ser ouvintes da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. E isso complementa muito o que a gente está falando aqui. Não adianta de nada crer se nós não praticarmos. Ainda assim ele vai dizer, capítulo 1, versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E aqui a gente, dando continuidade no capítulo 2, a gente vai encontrar o seguinte, que ouvir a palavra e falar a palavra não substitui o praticar a palavra. Ouvir e falar sobre ela não substitui nunca a ideia de praticar a palavra. E algo que vai demonstrar uma verdadeira fé em nós, que vai demonstrar realmente que temos fé, é como nós tratamos uns aos outros. Como é que você trata o seu irmão? Isso define muito aquilo que você crê. O amor ao próximo, o cuidado pelo próximo. Por quê? O que isso tem a ver? Se a gente for voltar no capítulo 2, bem no começo, Tiago vai dizer o seguinte, versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A fé é em Cristo Jesus, mas ela não pode ser em acepção de pessoas. Olha que interessante. Tiago vai começar dizendo pra gente que a nossa fé tem muito a ver com o próximo e não só da nossa direção com Deus, da nossa vida com o Senhor. Tiago, na primeira parte desse capítulo, vai nos falar de como é viver em relação ao nosso próximo. O exemplo aqui é como se trata o rico em diferença ao pobre. Aqui Tiago vai falar muito sobre isso. O quanto o rico, na sua soberba, pode ser falso em tudo aquilo que faz. E o pobre também, nesse meio, tem que entender que ele não pode ser soberbo, ele tem que ser humilde. Da mesma forma que o rico precisa ser humilde. Tiago vai falar muito durante todo o seu livro sobre a diferença entre o rico e o pobre. E como que os dois precisam se tornar diante do próprio Deus. Dando continuidade, a questão não é quem é o seu próximo, mas sim para quem eu posso ser o meu próximo. Jesus conta para nós a parábola daquele jovem samaritano que ajudou alguém que estava jogado, um judeu que estava no meio do caminho tendo sido assaltado, espancado. Passou o sacerdote, passou o levita e ninguém ajudou. Então vem um samaritano, ao qual os judeus detestam, não gostam nem de ver ou de olhar. Cospem no chão quando ele passa. E então que esse samaritano teve uma atitude muito maior do que o sacerdote e o levita. Pessoas que eram responsáveis pelo culto a Deus. Pessoas que deveriam, em teoria, ser as pessoas que mais se dedicavam a Deus e ao próximo, mas pelo contrário, não o fizeram. E é aqui que a gente precisa compreender. Antes dessa parábola, Jesus foi perguntado, Senhor, quem é o meu próximo? Com essa parábola, Jesus está dizendo o seguinte, olha, não pergunte quem é o seu próximo, seja o próximo de alguém. Ajude aquela pessoa que precisa de você. Ajude aquela pessoa que necessita da sua ajuda. Ajude aquela pessoa que está precisando ouvir essa mensagem. É aqui que a gente dá continuidade nessa ideia. Tiago, ele fala para a gente sobre sermos o próximo do outro. Sermos aquelas pessoas que auxiliam, pessoas que ajudam quem precisa. Nós precisamos viver a nossa fé, não só para nós. Eu posso crer e viver o resto da minha vida dentro da minha casa, sem participar na igreja, sem ajudar os pobres, sem ajudar quem precisa. Eu posso extremamente viver uma vida desligado de Deus, apesar de ainda dizer que acredito na palavra e nesse Deus. Nossa fé, ela é sempre em Deus, mas ela é provada e realmente provada no próximo. Nossa fé, ela é demonstrada na vertical, de nós para com Deus. Mas ela é comprovada na horizontal, de nós para com o próximo. A fé vem de Deus e nós cremos nele, mas nós precisamos demonstrar isso para com o nosso próximo. É na ideia de termos mansidão, domínio próprio, na ideia de auxiliarmos quem precisa, na ideia de amar o amigo e também o inimigo. A fé, ela se demonstra nas nossas atitudes. Novamente, eu reitero. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa estar provando, tô aqui ajudando o próximo, tô aqui orando, olha aqui como é que eu tenho fé. Não é essa a questão.
A questão é que você não faz para mostrar. Mas se você não faz nada, isso demonstra que você não tem uma fé verdadeira. É para você olhar para dentro de si e ver se realmente essa sua fé está sendo verdadeira, se essas suas atitudes estão sendo verdadeiras. Por que será que julgamos tanto? Se nós honramos o pobre, também devemos honrar o rico. Se honramos o branco, também o negro. Se o forte, também o fraco. Precisamos entender que não existe nessa horizontal diferença. Todos somos iguais perante o Senhor e todos são pecadores e todos imerecedores da misericórdia. Mas diante disso tudo, nós precisamos ter essa misericórdia, mesmo que sejamos imerecedores. Porque se você recebeu misericórdia de Deus, sendo imerecedor dessa misericórdia, o outro irmão que está ao seu lado, que errou com você, também precisa de misericórdia. Porque da mesma forma, ele é imerecedor. Mas Deus nos amou, mesmo sendo assim, imerecedores. Versículo 13, Tiago vai dizer o seguinte, versículo 13 do capítulo 2 de Tiago, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então precisamos olhar uns pelos outros. Mas o que seria uma fé morta diante dessa ideia de Tiago? O que é ter uma fé morta? É a partir dessa afirmação que Tiago nos mostra que uma fé sem atitudes é uma fé morta. A fé é uma doutrina-chave dentro do cristianismo. Sem fé é impossível agradar a Deus. O pecador é salvo pela fé, como diz Efésios capítulo 2, nós temos agora há pouco. O justo vive pela fé, Romanos 1, versículo 17. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tudo o que é feito sem fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Nós temos a fé como uma base do cristianismo, uma base da nossa vida cristã. Mas, afinal de contas, o que é uma fé morta? O que significa ter uma fé morta? A fé morta está divorciada da prática da piedade. Essa é a ideia. De que uma fé que não se dedica ao próximo, não se dedica nem mesmo à obra de Deus, é uma fé morta. É só a ideia de crer. Está inerte, está deitada em berço esplêndido e não pretende se levantar. É aí um problema da fé que não age, que não tem atitude. Fé não é apenas uma questão de saber ou de acreditar. Não pode ser algo apenas intelectual, não pode ser algo da mente apenas. Tem a ver com o que você faz a respeito dela. Uma vida piedosa significa uma vida dedicada àquele em quem você tem fé. Tá aí o ponto principal. A fé precisa ser uma fé dedicada àquele que você crê. Você não pode deixar de honrar seus pais se você crê em Deus. Você não pode deixar de amar sua esposa. A esposa não pode deixar de respeitar o seu marido. Os filhos não podem, ou melhor, os pais não podem deixar de ensinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar, porque tudo isso é algo ensinado na palavra de Deus. E se eu creio nessa palavra, se eu creio que essa palavra é realmente a palavra do Deus vivo, o ensinamento dele, eu vivo tudo isso. Eu honro o trabalho que eu sirvo. Eu sei honrar o trabalho que eu faço todos os dias, porque eu faço para Deus e não para mim mesmo. A palavra do Senhor, ela é muito profunda em nos ensinar aquilo que Deus quer trazer para nós. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar não tem a ver apenas com ideias, filosofias, mas uma vida de prática, pura e simples prática de amor e de cuidado para com o próximo, de dedicação a Deus acima de tudo. Versículo 14 de Tiago, capítulo 2, vai dizer o seguinte para a gente. Assim: meu irmão, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? A fé aqui é descrita que existe apenas na base da pretensão. A pessoa diz que tem fé, mas na verdade não tem. Ela apenas acredita que tem fé. Ela tem fé em ter fé. A ideia é que ter fé não se justifica apenas numa ideia de pensamento ou de intelecto,
mas é uma questão ativa, uma questão de atitude. João Calvino ia dizer o seguinte: só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. Olha que interessante. Só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. A fé nunca vai vir sozinha como uma ideia apenas, mas ela é cheia e vem junto sempre da prática, da atitude. Tiago vai dizer aqui como você pode receber alguém que está sem comida e sem roupas decentes para passar pelo frio ou simplesmente para viver e despedi-la apenas dizendo: vai com Deus. Que fé é essa desligada da ajuda ao próximo? Como é que você pode dizer para uma pessoa: não, Deus está com você, Deus te abençoe, vai com Deus, vai na fé e vai em paz? E a pessoa está com fome, a pessoa está com sede, a pessoa está sem o que vestir, a pessoa está passando necessidade. Que fé é essa que você está transmitindo? Que fé é essa que essa pessoa, que você está vivendo, se você não consegue ajudar o próximo que tem necessidade? E então, uma fé inútil dessa forma. Essa fé é uma fé inútil e assim uma fé morta. Ela é incompleta. Você pode dizer ter fé e que não precisa provar nada a ninguém. E realmente você não precisa, como eu já disse aqui. Mas a evidência de que você realmente tem fé são as suas obras. Como é que está a tua fé? Essa é a pergunta. Ela está viva? Está morta? Ou está sucumbindo? Está quase morta? Está mórbida? Tome cuidado para que a sua fé não morra, para que a sua fé não se desligue da vida que a mantém viva, que é o próprio Cristo, que é a própria palavra de Deus. Se a sua fé é apenas intelectual, se não é uma fé piedosa, sua fé corre sérios riscos de morte. E para a gente estar encerrando, a gente precisa entender, se a gente entender o que é uma fé morta, a gente precisa entender também o que é uma fé viva. O que é uma fé viva? A fé verdadeira, ela inclui o intelecto, sim, acreditar. Não pode ser só o acreditar, mas ela precisa também das emoções, da vontade. Todas as partes do nosso ser. Todas elas implementam dentro da fé. Tiago vai citar dois exemplos, Abraão e Raabe. Duas pessoas totalmente diferentes. Abraão, um homem escolhido por Deus, o amigo de Deus. Raabe, um membro dos inimigos de Deus. Abraão, um homem piedoso, Raabe era uma prostituta. Abraão, judeu, Raabe era gentia. O que essas pessoas tinham em comum? O que esses dois podiam ter um com o outro? Ambos confiaram na palavra de Deus. Esse é o princípio em que os dois podem ser considerados pessoas comuns para serem colocadas no mesmo texto e serem comparadas. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Não é a fé na fé, é fé em Deus e na sua palavra. Os dois acreditaram no que Deus tinha para fazer na vida deles. Seguiram esse propósito e se mantiveram fiéis a essa palavra. A fé salvadora conduz a uma ação. A fé que salva, a fé que transforma as nossas vidas, ela nos leva até atitudes, a ação em benefício do próximo e não de nós mesmos. Uma ação para mudança de si mesmo. Uma ação para transformação de si mesmo. Mudar a nossa vida. É interessante como quando João Batista vai falar, ele diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Que nós precisamos produzir frutos não apenas para o próximo, mas para nós mesmos. Nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos das nossas falhas, mudarmos por conta desse arrependimento. Não só ficar dizendo, nossa, eu não devo fazer isso e acabo fazendo outra vez. É se arrepender e mudar. É ajudar o próximo. A fé salvadora, ela conduz à ação. A ação em benefício do próximo, uma ação para a mudança de si mesmo. Paulo vai dizer que do mesmo jeito que somos destinados para a salvação, somos também destinados para as boas obras. Salvos para as boas obras. Nossa fé não pode permanecer morta ou talvez em coma. Temos vontade, mas não fazemos.
Talvez você possa até dizer, nossa, eu tinha uma vontade de evangelizar, mas eu tenho vergonha. Ah, eu tenho uma vontade de fazer algo dentro da igreja, mas eu não dou conta. Eu tenho uma vontade de ajudar o próximo, mas eu vou esperar alguém começar e aí eu ajudo. Às vezes a nossa ideia de atitude, ela é muito vinculada ao que o outro fizer primeiro. Sim, nós precisamos de pessoas que nos auxiliem, pessoas que nos deem condição para fazer, mas acima de tudo nós precisamos de atitude de nós mesmos. Pessoas que possam fazer a obra do Senhor, não para que sejam reconhecidos, mas fazer a obra do Senhor para que a obra do Senhor possa caminhar e viver e continuar existindo. A nossa fé não pode permanecer morta. Nossa fé precisa de uma reanimação. E essa reanimação não é com choque, não é com massagem cardíaca, é com a palavra do Senhor sendo lida e sendo vivida. Eu trabalhei em Anápolis numa missão chamada Missão Vida. Reverendo Wildo era o pastor, chefe dessa missão. Ele dizia o seguinte, que a Missão Vida, que cuidava de mendigos, pessoas que não tinham ninguém por eles, andarilhos, ela tinha um lema que era o SSS, ou seja, sopa, sabão e salvação. Que é a ideia de que eles levavam sopa para aqueles que estavam famintos, sabão para aqueles que estavam sujos, eles cuidavam das pessoas, levavam eles para um centro de tratamento, ensinavam um emprego, davam a eles condição de voltar à sociedade, sem precisar estarem na rua. Mas ele também dizia que, por muitas vezes, a gente prefere outro SSS, não sopa, sabão e salvação, mas ficar salvo, sentado e satisfeito. Vivendo a nossa vida do jeito que tá indo, empurrando com a barriga, como diz aquela canção, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vivendo dessa forma, sem querer, dizendo sim, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu vou à igreja e volto para casa, mas a minha fé tá aí e para por aí. Esse é um erro muito grande dos nossos dias. Viver a palavra do Senhor sem querer trabalhar para Deus, sem querer viver para Ele. E o trabalhar para Deus não é você se tornar apenas um pastor, um missionário, ir para um lugar distante, não. O trabalhar para Deus está naquelas pequenas coisas que nós podemos fazer, no ajudar uma pessoa que está em necessidade, no falar do amor de Cristo a alguém que está desesperado, na ideia de orar por alguém que está necessitado de uma oração, ajudar a quem precisa. Nós precisamos dessa atitude. Terminando, encerrando nossa mensagem, eu faço uma pergunta para você. Como está a sua fé? Você consegue realmente sentir prazer nas coisas de Deus? Você consegue realmente sentir prazer naquilo que você tem que fazer para o Senhor? Você tem sede e vontade de estar com Deus? Você realmente se arrepende do mal que você faz? Ou você apenas passa a mão na sua própria cabeça dizendo, não, todo mundo faz isso, é normal. A questão é que se dessa forma essas coisas têm acontecido, se a sua fé já não sente mais tanto prazer em Deus, se você já não tem mais tanta sede e vontade do Senhor, de ler a sua palavra, pode ser que a sua fé esteja esmorecendo, pode ser que a sua fé esteja perdendo e ditando seus últimos dias. Tome cuidado. Olhe para o Senhor e busque esse reavivamento da palavra do Senhor. Procure esse reavivamento do seu coração, para que ele viva novamente. E não apenas sobreviva nesse mundo, mas que a sua fé tenha uma vida abundante. Não deixe a sua fé morrer, porque uma fé precisa estar viva. Precisa de vida. É por isso que a gente precisa estar sempre juntos, orando uns pelos outros e buscando essa vontade do Senhor. Minha oração é essa, que a sua fé a cada dia mais tenha mais vida, mais força, mais capacitação e você possa crescer nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Pai eterno e poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque ela sempre é viva e eficaz nas nossas vidas. Ela é verdadeira e poderosa para moldar o nosso coração e mudar a nossa história.
Eu peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa vir de encontro ao coração de cada irmão. E que em todo tempo eles possam conhecer e reconhecer, dentro da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem como propósito para eles. Pai, nós te agradecemos e pedimos que no nome de Jesus, se a nossa fé tem estado em seus últimos momentos, em meados da morte, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha nos reavivar, que a Tua presença venha tocar os nossos corações e nós possamos ser fortalecidos em Ti. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, guia-nos pela Tua vontade, ensina-nos o Teu querer e fortalece-nos, é o que te peço e no nome de Jesus oramos. Dá-nos força no Senhor. Reaviva a Tua obra, Deus, no decorrer dos anos. Reaviva em nós, ó Deus, essa obra que o Senhor colocou sobre as nossas vidas e auxilia-nos a lutar por ela e a fazer com que ela cresça e se fortaleça a cada dia. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, e é no nome de Jesus que eu oro, agradecido ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor te dê um restinho de domingo abençoado, mas à noite teremos mais uma mensagem para meditar um pouquinho e pedir que o Senhor possa nos conduzir à vontade dEle. Que o Senhor possa te abençoar e fortalecer a sua vida. Um grande abraço para você, continue se cuidando, continue orando e buscando o Senhor, e que assim nós possamos logo, depois que tudo isso passar, tudo isso tiver um fim, nós estaremos juntos para glorificar o Senhor novamente. Amém? Grande abraço para todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, Deus te abençoe e vamos com Deus, em nome de Jesus.